Bem-vindos a mais um vídeo do Pobre de Esquerda. Muito tem se falado sobre o Congresso inimigo do povo. Então é sobre isso que nós conversaremos hoje. Assim mesmo. É uma pergunta que venho me fazendo há algum tempo. E agora eu vou dividir isso com vocês. Vamos pensar. Imagine que você acorda cedo, pega ônibus, pega trânsito e trabalha o dia inteiro. Nem precisa fazer muito esforço para imaginar isso, né? Pagamos impostos e quando chegamos em casa, cansados e ligamos a televisão, acabamos descobrindo que em Brasília a preocupação é com problemas muito diferentes do que imaginamos ou que precisamos. Nos últimos anos, algumas votações fizeram com que a gente perguntasse: a Câmara dos Deputados ainda representa o povo brasileiro ou está representando a si mesmo? Vamos a alguns fatos, um mais chocante do que o outro. O último, então, é chocante demais. O Brasil tem problemas de saúde, problemas na educação, problemas na segurança, mas em determinado momento surgiu uma preocupação urgente em aumentar o número de deputados. Pasmem vocês, é quase inacreditável, mas é verdade, isso aconteceu. A reação popular foi previsível. Muita gente deve ter olhado para a notícia e pensado: era isso que estava faltando. Afinal, político é imprescindível num país onde a segurança, a educação e a saúde deixam a desejar. Os defensores argumentaram que era necessário ajustar a representação dos estados. Os críticos responderam: é conveniente que para a solução de um problema político sejam mais políticos. Também, não há muito tempo atrás, foi aprovada a PEC da prerrogativa, que ficou conhecida por muitos críticos como a PEC da impunidade. Os defensores disseram que era uma maneira de proteger o mandato parlamentar. Novamente, os críticos enxergaram outra coisa. Perguntaram por que os políticos precisavam de mais garantias do que a população. E o curioso é que sempre que uma proposta parece aumentar a proteção da classe política, o cidadão comum se faz a mesma pergunta: quem está sendo protegido? Essa lei, na verdade, surgiu porque eles não conseguiram a anistia para o presidiário, chefe dos Minions, infelizmente ex-presidente da República, né? Jair Messias Bolsonaro, popular Bozo. Foi o modo que encontraram de tentar burlar a pena que foi imposta. Para isso eles alegaram que era para o bem dos golpistas do 8 de janeiro. Muitos já estão soltos, mas os que permanecem presos, e na minha opinião, precisam continuar presos, porque crime é crime. Eles atentaram contra a democracia e estão pagando pelo que fizeram. Essa dosimetria, como a tentativa de anistia não funcionou, eles estão tentando burlar com uma espécie de redução da pena. No caso, recalculando as penas do presidente presidiário e dos golpistas do 8 de janeiro. Aliás, nós não podemos permitir que isso aconteça. Além de ser um retrocesso, os criminosos têm que pagar pelo que fizeram. Se tivesse dado certo, nós estaríamos vivendo uma nova ditadura. Bom, mas vamos seguir, porque não para por aí. Tem algumas situações bem mais graves, ou tão importantes quanto a dosimetria. Quando se fala em endurecer a pena para os cidadãos, mas quando determinadas condenações entram no debate, a conversa muda sobre proporcionalidade, garantias, interpretações, e muita gente passa a se perguntar: a Câmara representa o povo ou a si mesma? Essas preocupações aparecem para todo mundo ou só para alguns? Nós ainda estamos lutando para aprovar a escala 6:1. Talvez aqui o exemplo mais interessante.
Porque aqui existe um painel eletrônico, existe um registro, existe um voto. Quando chegou a hora de discutir mudanças na escala 6x1, a proposta recebeu um apoio esmagador, mas os votos contrários vieram majoritariamente de parlamentares ligados à direita e à centro-direita. Os argumentos foram econômicos. Afinal, alegaram que uma lei que beneficiaria o povo de uma forma extraordinária. Os defensores dos votos contrários disseram que a mudança, ou melhor, alegaram que a mudança prejudicaria tanto empresários e empresas quanto os funcionários. Esse argumento, ao longo da história, sempre surgiu. Para ser aprovado as férias, as empresas iriam quebrar. O salário mínimo prejudicaria, as empresas quebrariam, surgiria muito desemprego, o mesmo com o fundo de garantia. As alegações elas são limitadas e com o passar dos anos e das décadas nunca mudaram. É curioso como quase toda discussão, quando se trata de melhoria ou benefício para o trabalhador, gera profunda reflexão e dificuldade para a população. Nunca foi fácil, mesmo assim temos que persistir e lutar. A escala 6x1 tem que ser aprovada. A população precisa se unir, não pelo bem de alguns, mas para o bem de todos. Quando a população vence, vencem todos. O mais chocante, na minha humilde opinião, vem agora. Não que os tópicos anteriores fossem menos importantes, mas esse, na minha humilde opinião, é o mais traumático. É um absurdo tão grande que é difícil até colocar em palavras. Foi aprovado em 1 minuto e 47 segundos. Isso mesmo, 1 minuto e 47 segundos. Menos tempo do que um miojo para ficar pronto. Rasgaram o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, impedindo o aborto legal. Do que se trata o aborto legal? Uma criança que tenha sido vítima de abuso sexual, onde ela venha engravidar, por lei, antiga lei, tinha o direito de fazer um aborto legal. E vamos explicar isso, porque fica uma coisa muito vaga. O aborto era considerado legal porque o corpo de uma menina de até 14 anos não está preparado para gerar uma criança. Alguém pode se perguntar, mas como? Se crianças dessa idade ou até mais jovens têm filhos? Infelizmente, isso é uma verdade. Porém, uma gravidez, independente das circunstâncias, nesse caso, o abuso sexual, o corpo da criança não está preparado para gerar uma criança sem o risco de vida. E essa lei que foi aprovada tira esse direito da criança fazer o aborto legal, ficando a decisão nas mãos da família. Um detalhe importante e chocante para lembrar é que as pesquisas indicam que boa parte ou a maior parte dos casos de abuso sexual contra menores são causados por pessoas próximas, amigos e familiares. Qual a chance de uma criança que foi abusada nessas condições, se assim for, da família consentir num aborto legal? Até porque isso iria expor a família, iria expor os amigos. Bom, o fato é que essa lei foi aprovada. E se alguém aqui se perguntar se ela pode ser vetada, o presidente não tem autorização para vetar essa lei. Os ministros também não. A decisão final a cargo do Davi Alcolumbre, que aprovou essa lei absurda, como eu disse antes, em 1 minuto e 42 segundos. Mais rápido do que fazer um miojo. Esse é o nosso Congresso, inimigo do povo. Aí eu pergunto, o que tudo isso tem em comum? Aumentar o número de deputados, medidas para anistiar ex-presidente presidiário, os golpistas do 8 de janeiro, uma redução de pena
tentar barrar a escala 6x1, alterar a lei do ECA, impedindo que uma criança que foi abusada possa fazer um aborto legal. Debates diferentes, mas que revelam algo interessante. Em várias dessas discussões, os maiores focos de resistência são as pautas defendidas pelos movimentos trabalhistas. Setores progressistas e organizações sociais vieram principalmente de partidos de direita e de centro-direita. Isso não significa que todos os parlamentares desses grupos votaram do mesmo modo, e que nem todos os parlamentares de esquerda votaram da mesma maneira. Mas quando observamos os blocos mais organizados de direita e centro-direita, têm votado contra o povo e seus interesses. Isso nos leva à pergunta central do vídeo: a Câmara realmente representa o povo? Tem representado? Eu creio que não. Parecem mais representar grupos específicos da sociedade e não a maior classe, que é dos trabalhadores, e sim banqueiros, empresários e milionários. Mas eu faço uma reflexão com vocês. Existe uma grande vantagem na democracia. Afinal, os discursos podem ser esquecidos. As promessas podem mudar, mas os votos ficam registrados. E é olhando para eles que o cidadão descobre quem realmente estava ao seu lado. A democracia não depende apenas do direito de votar. Ela depende da sensação de estar sendo representado. E quando milhões de brasileiros começam a se fazer a mesma pergunta, ao mesmo tempo, talvez seja porque estão procurando a mesma resposta. A Câmara representa o povo ou está representando a si mesmo? Eu sou o Pobre de Esquerda e aqui a gente fala de política sem enrolação. O assunto de hoje foi tão sério que ficou difícil até de brincar. Deixe o like, ative o sininho para receber novos vídeos e deixe o seu comentário. Até a próxima!